Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast do Pod Imobiliar. Esse podcast foi criado para que você que vai comprar, vender, financiar, investir, ou você que é da área imobiliária, você tem as melhores informações, as informações práticas que vão te ajudar no seu trabalho, nos seus investimentos, nos seus negócios, de forma a proteger o seu patrimônio. Então, desde já te convido a nos seguir no YouTube, Pod Imobiliar, nas redes sociais também, Instagram, nos sigam lá no Pod Imobiliar e deixem suas dúvidas. Aproveita, deixa o sininho, aciona o sininho para que toda vez que esse programa acontecer você possa ser notificado e não perder nenhum momento dele. Compartilhe também as informações e não esqueça de curtir, porque hoje nós temos informações que com certeza vão mudar o jogo do seu negócio, principalmente você que é da área da engenharia, você que é da área da construção civil. Muita coisa boa vem por aí. Então, muito bem, quero começar apresentando o nosso convidado de hoje, Evilásio. É um grande amigo que fiz aí no meio do caminho, no mundo do network, né, Evilásio? Seja muito bem-vindo ao Pod Imobiliar. E, desde já, obrigada por ter aceito esse convite, estar conosco. E vamos lá, porque a gente tem muito assunto, né? O Evilásio além do trabalho secular, tem também um projeto, já deixo aqui para vocês, que é Biblioteca na Obra. Aliás, já sigam nas redes sociais, porque realmente é um trabalho fantástico. E quero, né, te agradecer e pedir para você, em breves palavras, contar para quem está nos ouvindo quem é o Evilásio engenheiro, o Evilásio escritor, o Evilásio pai, enfim, quem é o Evilásio em poucas palavras. Olá, eu que agradeço pelo convite e realmente a vida nos traz pessoas maravilhosas, né? Que o que é o network? A gente vai no evento e de repente sai tanta coisa dali que a gente nem imagina como foi esse convite aqui. O Evilásio, como está contado aqui no meu segundo livro, é aquele menino que dormia no chão, no couro de boi, e hoje está aqui fazendo um podcast, falando para os meus colegas engenheiros. Eu nasci num lugar que não tinha nem escola e consegui me formar em engenheiro civil, escritor e por aí vai. Então, assim, eu considero esse menino que superou várias etapas da vida, furou uma bolha, né, que é difícil de ser furada, e está aqui hoje. É muito, uma felicidade muito grande, né, de poder saí também do chão da construção civil, onde eu comecei aos 14 anos, ainda enxerguei serviço escravo lá. Foi aí que começou o trabalho que hoje chama Projeto Biblioteca na Obra. Uma vontade de superar e de levar melhoria para dentro de um setor que é tão magnífico. E como eu escutei agora no outro podcast aqui, é sobre vendas. Mas nós que executamos temos um desafio maior, que é vender e entregar. Nossa, Então, é 2 vezes mais desafiador. muito bom. Evilásio, nós demos, inclusive, porque eu te falei que foram meus livros de cabeceira durante as férias, né? Pequenas férias que nós tiramos aí em janeiro. E parabéns pelas obras, em primeiro lugar. Você que está nos Obrigado. assistindo, recomendo muito que leia as obras que foram escritas pelo Evilásio. E aí a gente deu como tema desse nosso encontro, né? O caminho da obra inteligente. 2 pontos. Organização e educação que blindam os negócios. E esse tema foi inspirado justamente no que você trouxe nos livros de forma prática, né? Então, quero, né, te convidar realmente assim a trazer para as pessoas de forma prática o que você trouxe na forma teórica, né, aqui nesse nosso encontro, né? Dores comuns nas obras, né? Prazos apertados, logística urbana, autuações e passivos de documentação, né? Falha na documentação, né? Como evitar? Já começamos, você viu que a gente já começou aí, já começamos forte, Forte, né? forte. Como evitar? Aí é que está assim, tem alguns ditados que a gente leva, né, para o nosso dia a dia para você fazer comparações. Por exemplo, tem um ditado que eu gosto muito que é assim: aquela pedra grande não é a que você vai tropeçar, mas a pequena sim, porque você não vê. Então, esse evitar está exatamente nos pequenos detalhes. Por que a construção civil tem todas essas questões de dificuldade? Quando fala assim, eu vou construir, já é sinônimo de sofrimento,
de demora, de prazo que não cumpre, é porque a gente não olha nos pequenos detalhes. É ali que moram as questões. Por exemplo, a ansiedade de querer que a coisa saia antes do prazo. E aí, ao invés de sair antes, sai bem depois, porque você queimou etapas. Então, por exemplo, hoje nós temos uma questão que é as obras de altíssimo padrão, e eu estou tendo a felicidade de estar numa obra de altíssimo padrão, que é do Thiago Nigro e da Maíra Cardio, que hoje é a obra mais falada do Brasil e do mundo, porque essa obra ela está dando em torno de mais de 500 milhões de visualizações das postagens dessa obra. Então você está numa obra com alcance tão grande, com todo mundo olhando, é muito difícil. Então esses detalhes, a ansiedade das pessoas de querer fazer antes do prazo, e aí acaba atrasando. Por quê? Os materiais, eles têm o tempo de cura. O material, ele não permite que você domine ele muitas vezes. Ele é que te domina, porque e aí aonde entra o quê? O planejamento. Você pegar, por exemplo, o exemplo do Japão, lá eles planejam a obra por 2 anos para acontecer em 6 meses. Aqui é o contrário, a gente planeja a obra em 6 meses e aí ela dura 5 anos. Então a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente de superar essas dificuldades e ir lá no ponto certo. Por que é tão difícil construir? Porque a gente acha que é muito fácil. Olha só, por achar que é muito fácil, se torna difícil. Porque a gente acaba não dando valor aos pequenos detalhes, que é, por exemplo, levar o conhecimento para dentro dos canteiros. As pessoas trabalham nas obras, muitas vezes são ótimos profissionais, mas aprendem de forma empírica. Então não passou por uma sala de aula, não foi conhecer um material que ele vai ser utilizado ali, nunca viu. Imagina que você não viu o material na sua vida ainda e você vai executar aquele trabalho utilizando aquele material. A chance de ficar bom é pouca. Então é por aproximação, muitas vezes, que acontece. E aí está uma das chaves, né, que eu recomendo. Vamos planejar mais e executar depois. Perfeito. Aliás, dentro disso que você está trazendo, vem uma pergunta, porque hoje a gente tem tantas ferramentas de tecnologia, e aí você que está aí, e talvez você acabou de trazer, né, uma obra grande aí que vocês estão envolvidos, provavelmente tem muitos recursos e muitas possibilidades de tecnologia. Como tem sido isso hoje, considerando inclusive a questão da mão de obra, né? Assim, quais são as tecnologias que você acredita que funcionam, pelo menos nesse momento, e como quem está nos assistindo poderia fazer funcionar melhor toda essa tecnologia? Quero aproveitar a oportunidade dessa pergunta, mandar um abraço para os meus colegas lá da Build, que estão comigo nessa obra, nesse desafio. Sinta-se abraçados todos aí. E assim, hoje nós temos a IA, uma tecnologia de última geração, né? Que até conhece a gente, sabe quem a gente é, mas na construção civil não funciona ainda. Então, as tecnologias que nós temos hoje, elas são mais de fiscalização, mas não é de execução. Então eu falo assim, nas minhas palestras, né, quando eu faço apresentações, e até mesmo para os meus alunos, mandar um abraço também para os meus alunos lá do Instituto da Construção Barra Funda, que eu falo assim, a tecnologia ela não acompanhou ainda no caso da construção civil. Por quê? Nós não temos mão de obra suficiente e nós também ainda não temos máquinas suficientes para suprir essa mão de obra. Então, a maioria dos trabalhos feitos na construção civil são manuais, são trabalhos braçais. Então, eu falar assim, qual a tecnologia que a gente tem hoje para suprir isso? Temos na parte de gestão, mas na parte de execução, não. Então, é aí esse olhar que eu quero trazer. Vamos olhar para o chão da obra, para o canteiro. É ali que a coisa acontece. Não que a parte de gestão também não aconteça. Eu falei aqui do planejamento, mas esse planejamento também inclui o quê? A mão de obra. Quem vai executar de fato? Quem vai pegar nas ferramentas ali de execução? Então, temos sim algumas tecnologias já que nos ajudam, as ferramentas melhoraram bastante. Eu estou na obra há 40 anos, esse ano eu completei 40 anos, desde 86 que eu estou na obra, e mudou muito. Existem já muitas ferramentas que a gente utiliza, mas ainda não é o suficiente.
Então, falando de tecnologia, eu vou até colocar um desafio aqui para os meus colegas engenheiros, precisamos criar mais alternativas de ferramentas que vem suprir a necessidade da mão de obra. Nossa, excelente, excelente. Então, reforço aí o teu desafio e aproveitando a tua deixa, também mando um abraço para o pessoal da escola, que nós estivemos lá falando, inclusive, de algo que é bastante novo, que é não tão novo assim, Uhum. mas que é a NR1, a alteração que nós tivemos ali na norma regulamentadora, que impacta diretamente a questão da mão de obra e principalmente dentro da obra. Então, vem minha pergunta também para você. E logo mais a gente vai falar também sobre a questão do canteiro, né, a educação no canteiro de obra. Como você vê isso hoje? Qual é a necessidade, por exemplo, da obra, da construção civil estar apoiada por profissionais que olhem para esse colaborador, né, para esse funcionário de forma integral, que é o que a gente tem falado em relação à NR1 no escritório, né, de forma integral, tanto a parte mental como a parte física, enfim, então o 360, né? Tivemos a oportunidade de conversar ali com o pessoal sobre isso, foi bem interessante, né, Vilas, aquele dia. Então fica aí Essa minha questão para essa você. pergunta é magnífica. E assim, lembrando do nosso encontro lá, como foi maravilhoso ver os nossos alunos prestar tanta atenção e olhar para um lado que, de novo, o que acontece? As pessoas acharem esse setor da construção civil é riquíssimo. Porém, é um pouco cultural não pensar nesses detalhes, não pensar nas pessoas. Hoje, e aí quem tiver aí nos assistindo pode até mandar se você já faz isso ou não. Nos canteiros das obras, quais os programas que tem para cuidar da saúde mental das pessoas? Quais os programas que tem com um profissional como a doutora que está lá orientando o setor do RH como agir em relação aos seus colaboradores da construção civil? Nesses 40 anos de construção civil, eu não vejo. Não vejo esse cuidado com as pessoas, a saúde mental. Já começa quando eu tenho um problema sério, que é assim, eu gosto muito de colocar a mão na massa, porque eu fui ajudante de obra por 15 dias, tá? Eu falo, as pessoas não acreditam. E logo já fui ser profissional com 14 anos. E assim, eu gosto muito de pôr a mão na massa. Então, eu sei toda essa trajetória. Então, às vezes eu ia dar um orçamento para o cliente, ele falava assim, olha a comparação, falava assim, olha, eu conheço uma pessoa que ele se deu bem na vida e ele era pedreirinho assim igual você. Então, é cultural de você enxergar as pessoas dessa maneira. Isso precisa mudar. Nós precisamos levar para dentro dos canteiros uma visão diferente, para que as pessoas também se sintam importantes a ponto delas ter responsabilidade com o que faz, ter vontade de aprender mais, ter participação nas decisões da obra. Quem executa, ter participações nas decisões. Só que para isso as pessoas precisam se preparar mais. Então, a doutora trazer para dentro da obra essa conscientização de que precisamos da NR1, que hoje está voltando, né, com essa parte de cuidar da saúde mental das pessoas, eu, como um construtor, como alguém de dentro do canteiro, só tenho a agradecer e estar feliz de estar fazendo parte dessa evolução aí que a senhora traz. Nós é que agradecemos, inclusive, a conscientização de alguns empresários, né, algumas empresas que têm trazido isso realmente como prioridade, porque a gente sabe que colaborador feliz, colaborador saudável é lucro. Então, em última instância, até por essa questão precisa ser olhado, né? Então, Sim. a gente agradece. Aliás, eu já vou deixar aqui um convite para quem está nos assistindo. Nós temos um checklist, inclusive, que fazemos lá no escritório, para que as pessoas saibam quais são as medidas jurídicas principais para que você possa ter segurança, né, dentro dessa questão que a gente vem falando sobre a questão da NR1 ou outras questões também que podem desaguar numa reclamação trabalhista. Então, depois, você que estiver nos assistindo, deixe lá o seu comentário, eu quero checklist, que nós vamos mandar para você pelo direct ali no Instagram. Então, siga o podcast, siga o Pode Imobiliar no Instagram, no YouTube e deixe lá, eu quero meu checklist que a gente vai mandar para você, mas fica aí com a gente porque ainda tem outras surpresas por aqui.
Evilásio, então conta pra gente aí como surgiu o Canteiro na Obra, né? Como surgiu o programa Biblioteca na Obra, que realmente é um diferencial teu aí, que é de grande admiração que a gente traz esse assunto. Então, conta aí pro pessoal, aproveita, mostra pro pessoal aí os teus livros e conta um pouquinho pra gente. Mostrar aqui o meu primeiro livro, que tem o título, que é justamente o nome do projeto, que é Biblioteca na Obra. Foi o primeiro que eu lancei. E esse aqui que eu lancei em setembro do ano passado, que é Onde Começa a Obra. Outro dia uma aluna chegou falando assim, olha, eu estava lendo e comecei a dar risada lá no trem, a pessoa não entendia o porquê, porque realmente aqui tem uma partezinha que é divertido. Como surgiu o projeto Biblioteca na Obra? Não é novo, tá? Surgiu lá em 2009, porque eu parei de tocar obras e fui trabalhar numa construtora. Quando eu cheguei nessa construtora, eu vi a necessidade de começar a fazer um programa que levasse realmente conscientização para as pessoas. Então ali eu comecei fazendo pequenas palestras, apresentações para os meus colegas lá nos canteiros, falando o seguinte, olha, para melhorar a nossa situação dentro dos canteiros, nós precisamos também melhorar as nossas atitudes, nós precisamos aprender mais, nós precisamos, enfim. E aí era totalmente autônomo, né? E voluntário, um trabalho voluntário. E aí fui pegando gosto e a coisa foi, né? Mas eu comecei a divulgar mesmo há muito pouco tempo. E até agradecer uma prima que é advogada, que quando eu postei os primeiros vídeos, mostrando alguma coisinha que eu fazia no canteiro, ela me ligou e falou, olha, você já registrou esse seu projeto? Eu falei, não. Ela falou, você precisa registrar agora. Tanto que hoje é uma empresa, com CNPJ, uma empresa mesmo, né? Que é o projeto Biblioteca na Obra, é uma empresa, mas que eu fui moldando aos poucos. Então, essas pequenas palestras que eu fazia no canteiro virou aula, né? Mini aula. Então, quem sabe o que é DDS? Eu transformo o DDS numa mini aula lá dentro do canteiro e com isso hoje eu dou aula no Instituto da Construção também, eu dou assessoria para as empresas, vou lá no canteiro que as construtoras contratam para eu levar esse conhecimento para as pessoas, levar o incentivo, acima de tudo, o incentivo. Porque muitas vezes, principalmente, eu falo isso porque eu estou falando de mim mesmo. Quando você está ali no canteiro, já trabalhando, já com sua profissão, você está meio que acomodado. Você acha que não precisa aprender mais. E é aí onde a gente se engana. Porque, por exemplo, uma obra que eu estou hoje de milhões, você não pode tratar o material como uma obra que é de um padrão menor. Então, são materiais importados, são materiais caríssimos. Logo, nós precisamos de uma evolução também no nosso conhecimento. E em tudo, né? Então, o que o projeto Biblioteca na Obra traz? O incentivo à leitura, e aí eu levo livros para os canteiros das obras, e aí quem quiser fazer doação é só entrar na bio lá, me achar nas redes sociais e saber como que faz doação. Então, eu recebo doações de livros e eu repasso essas doações. Então, eu recebo livros infantis, por exemplo, e as pessoas levam para os filhos. É maravilhoso isso. Com certeza. Imagina você receber uma cartinha de um filho, de um funcionário, falando assim, olha, eu estou agradecendo o tio, porque eu não tinha um livro, agora eu tenho. Já teve funcionário que montou a bibliotecazinha na casa dele, né? Junto com a filha, me manda foto. E isso não tem preço, sabe? Porque eu falo por mim, eu não sou aquele leitor voraz, mesmo porque quando você estuda tardiamente, eu me formei em engenheiro civil aos 51 anos. Onde eu nasci, como eu falei, não tinha escola. Então, tem sequela isso. Enquanto as pessoas leem um livro desse em alguns minutos, eu levo, sei lá, uma semana. Então, tem sequela. Mas eu falo o seguinte, se eu não tivesse pegado o hábito da leitura, eu não sei como estaria a minha mente hoje. Talvez muito enferrujada. E aí deixar até uma frase aqui do Albert Einstein, que ele fala o seguinte, uma vez uma mente ampliada, nunca mais ela volta ao seu tamanho normal. Então é isso que o projeto Biblioteca na Obra traz, ampliar a nossa mente, trazer conhecimento
estimular as pessoas que é gostoso isso. É bom estudar, é bom saber, é bom você buscar o conhecimento. Por que isso? Para a tua evolução profissional e também pessoal. Opa, me empolguei. Eu reforço as tuas palavras. Bom, eu sou advogada, sou suspeita para falar, porque assim a leitura faz parte do nosso trabalho o tempo todo e é uma paixão realmente. Mas como a gente vê que realmente amplia a nossa mente. Então, meu convite, inclusive, reforçando o que você está trazendo, Evilásio, é para que empresários que estão nos assistindo, ou as pessoas que são, de alguma forma, gestores de pessoas, que olhem com carinho para isso. Porque realmente uma mente ampliada ela é capaz de coisas, né, de percepções e inclusive de trazer um trabalho diferenciado que uma mente que está, vou dizer, vou usar o teu termo, né, Paralisada. enferrujada, paralisada, ela não é capaz. Então, a necessidade realmente da gente olhar para isso com carinho e levar um projeto como esse para a obra e tantas outras coisas, né, tantas outras questões aí da legislação. A gente tem feito uma consultoria jurídica no escritório que tem realmente trazido grandes resultados, que é uma assessoria mesmo. Então, olhar para todos os pontos das questões jurídicas, olhar para essas questões também, muitas vezes em conjunto com pessoas de RH, e a gente tem visto o quanto isso traz lucro para a empresa e para quem, obviamente, está conosco. A gente tem procurado trazer essa filosofia, olha, você tem uma empresa que realmente as pessoas queiram trabalhar, que as pessoas queiram estar lá. Então, eu vejo que vem muito ao encontro do que você, né, do que você traz. E aí, conta para o pessoal como é que o pessoal te encontra, principalmente, pessoal, agora vai um apelo meu para você que está nos assistindo. Doe livros. Aquele livro que você já não usa mais, aquele livro que está lá parado na biblioteca que você acredita que pode trazer informações para alguém, doe os livros. O Evilásio vai deixar aqui para a gente como você encontrá-lo. Ele pode ser muito útil para alguém. Então, como as pessoas fazem para doar livros, para contratar o trabalho, o Biblioteca na Obra dentro do próprio canteiro, e como elas fazem para te encontrar também, para adquirir suas obras e lerem essa maravilha aí que você escreveu. Maravilha. Deixa eu aproveitar a oportunidade e fazer um convite também para as pessoas, porque eu vi que quando você me mandou ali os nossos questionamentos, né? Alguma coisa assim, como a gente fazer para não sofrer tanto na obra e trazer algumas dicas, né? Para que a gente seja mais assertivo. Pessoal, as pessoas precisam ter contato com os materiais. Então, nas minhas aulas, e eu comecei isso no canteiro da obra, a gente precisa fazer maquetes. A gente precisa Ah, trazer miniaturas para as pessoas olharem, sentir, ver e tocar, falar, é isso que eu quero. Até mesmo para quem vai executar. Se você vê a coisa já pronta ali, é muito mais fácil de você entender. É claro que hoje a tecnologia mostra em 3D tudo que você precisa ver, mas eu estou falando de uma coisa mais palpável, sabe? Onde você vai lá e sente o material, a textura, isso é maravilhoso. Para encontrar o Evilásio, o projeto Biblioteca na Obra, todo esse movimento que eu trago, é simples. Biblioteca na Obra, no Instagram, no YouTube, @Biblioteca na Obra. Você vai encontrar. E aí, para doar livros também, você vai lá. Tem um site também, www.bibliotecanaobra.com.br, que lá você vai entender mais o que é o projeto Biblioteca na Obra. E você entrando no site também, você tem as ferramentas lá onde você chega nos telefones, WhatsApp, tudo que você precisar. Então, por falta de encontrar, você não não vai será. deixar de levar o nosso projeto para dentro do seu canteiro. Pode ser uma obra pequena, pode ser uma obra grande, não importa. O importante é que você tenha lá no seu canteiro o projeto Biblioteca na Obra e os nossos livros. Perfeito. Eu esqueci de falar das maquetes, inclusive quando eu estive com vocês na escola palestrando, eu tive a oportunidade de tirar foto e reforço, então, você que está conosco, que você conheça esse projeto, que você conheça esse trabalho, para que você possa trazer esse diferencial para o teu negócio. Evilásio, a gente vai chegando ao fim do nosso encontro, tem muita coisa Passou muito que rápido. a gente deveria trazer. Já fica convidado para um próximo programa. Você que nos assistiu,
lembre de compartilhar esta live, lembre de curtir e também se inscrever nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, acionar o sininho para que toda vez que acontecer este programa, o Pode Imobiliar, você possa ser avisado e assistir, estar conosco. E lembre de deixar as suas perguntas. Aliás, eu quero falar sobre as perguntas. Gente, nós tivemos muitas perguntas. Você que está nos assistindo, nós tivemos muitas perguntas para o Evilásio, lá no Pode Imobiliar, e não vai dar tempo de responder tudo. Então, ao longo do dia, ao longo destes dias, nós vamos responder. Então, fique atento, siga também o Pode Imobiliar, porque nós vamos respondendo, estão todas elencadas. Uma das pessoas, ela nos trouxe uma pergunta bem interessante, mas eu acredito que já foi respondida ao longo, que ela trouxe como desperdiçar menos material. Essa foi uma pergunta muito recorrente ali, como desperdiçar menos material, como trazer mais alegria para as pessoas, mas eu acredito que uma pergunta bem interessante, o que as pessoas deveriam estudar, foi uma pergunta que eu acreditei, o que a pessoa que é da obra, o que você daria como dica, o que foi que você estudou primeiro para que você pudesse chegar até aqui. Então, eu vi nas perguntas ali muita admiração pelo teu trabalho e essa foi a pergunta que me chamou a atenção. Por onde a pessoa começa? Ela quer estudar, ela quer chegar, ela quer subir o topo da construção civil, por onde ela começa? Começa fazendo um curso de mestre de obras comigo. Gostei, boa, excelente. Olha, não tem ali um início, falar assim, você tem que começar por esse caminho. O que eu falo é assim, ler sempre é uma boa saída, mas estudar sobre obras. Tem uma fala no meu livro que eu falo assim, a gente precisa estudar o projeto, mas a gente precisa também estudar a obra. Olhar para a obra e conversar com ela, falar coisas que você, no seu interior, você quer entender. Então, primeiro assim, estudar a obra. O que é obra? O que é construção civil? Primeiro vamos entender isso. De onde veio a construção? Para onde ela está indo? Então, o conselho que eu dou é assim, estudar sobre obras, estudar sobre construção. É isso. Perfeito, perfeito. Evilásio, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Sigam o Evilásio nas redes sociais, ele já deixou conosco e esperamos te receber aqui também num próximo Pode Imobiliar, porque eu acredito que a gente tem muita coisa boa para entregar aí para as pessoas. E, mais uma vez, obrigada a você que esteve conosco. Nos sigam também nas redes sociais para que em outros momentos você seja avisado. E terminamos por aqui o nosso encontro com muita gratidão.